Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Olá, mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos e imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: Hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! E hoje vamos estar conversando com uma mulher maravilhosa, poderosa, forte, que já passou por tudo que nós estamos passando aqui hoje como mãe de atleta, né? É verdade, isso aí, gente. Uma história muito inspiradora. Eu vou apresentar para vocês uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, né? Uma história, assim, muito bacana. Vocês vão gostar, espero que vocês gostem. Bom, uma baiana retada que veio do interior da Bahia muito jovem, com apenas 13 anos, veio para São Paulo. Pensa, muito jovem, né, gente? Nossa. Trabalhou de empregada doméstica, morou de favor, ajudou também, trabalhou como ajudante de servente de pedreiro. Real. Foi mãe muito jovem, com 16 para 17 anos ela foi mãe. Sofreu muito na vida. Depois de mais 4 anos e meio, mais ou menos, foi mãe novamente, seu segundo filho, né? Deus abençoou, uma gravidez difícil, filho desenganado, mas nasceu um garotão forte, cabeludo, chorão. Foi manicure, foi empreendedora, sempre com um sorriso no rosto, uma mulher muito vaidosa, guerreira, e uma mulher, ao mesmo tempo, muito sensível, muito chorona, sabe, assim? Então, gente, eu tenho um orgulho maravilhoso de trazer para vocês hoje a minha mãe, a minha mamusca, que é mãe de atleta, né? Nesse último terço aí de carreira, digamos assim, já pro final. E hoje ela também é vó de atleta. Então, imagina. Pensa só. Vem pra cá, mames, Marli de Jesus Moraes! Seja bem-vinda, dona Marli. É uma honra receber a senhora aqui. Muito obrigada, agradeço a vocês pelo convite, viu? Boa noite a todos e a todas. Isso aí. E estou muito feliz, tá? Pelo convite de vocês, para falar um pouco, né? De um filho, né? Tem uma filha guerreira e um filhão maravilhoso. Eu não tenho, assim, expressão para falar desses 2 filhos que tem. Maravilhoso. Ai, a gente imagina que hoje amor, vamos ter aqui fortes emoções em família, hein? E nos bastidores ainda temos o Dudu, neto aqui, ó, coruja da avó. Puxa saco. Vamos lá, então, vamos começar. Seja bem-vinda, Marli. Muito feliz em ter você aqui com a gente, né? Você é uma inspiração, porque você já passou por tudo que nós estamos passando aqui hoje. Então, você é nossa professora, né? Deixa eu só entregar a caneca pra senhora tomar água.
Obrigada, filha. Deus abençoe. Como se pudesse esquecer, mas não vai esquecer nunca mais o nosso podcast. Coisa linda. Assídua nas redes sociais com a gente. Verdade, essa aí é fã. Então, a gente fica feliz em ter você aqui, né? A mãe do nosso querido amigo Lulinha, né? Que é uma pessoa maravilhosa, mãe da Vivi, que é a nossa amiga maravilhosa. Mas eu me mordo de ciúme. E hoje a gente vai passar, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho da sua experiência, da sua vida lá atrás. Nos dá uma lição também pra gente, né? A tua experiência. Como que foi o início da tua carreira com Lulinha como mãe de atleta, né? Há muito tempo atrás. Hoje nós estamos passando por isso e muitas coisas mudaram, né? Dificuldade, rede de apoio, incentivo. Sim. E conta um pouquinho pra gente como que tudo isso começou, essa brincadeira do Lulinha jogar futebol e você falar assim, eu sou mãe de atleta. Sim. Conta pra gente. Foi uma brincadeira. Começou uma brincadeira, ele jogando na rua, né? Porque eu e o pai, na época, nem entendia nada de futebol. Ele jogava muito com os mais velhos, bem mais velhos que ele, lá na rua. E aí chegou um amigo da gente, né? Um amigo Zeca, tem um beijo pra você, Zeca. E aí eles falou, leva Lulinha lá no Grêmioense. Eu não tenho paciência. Eu já falei, não, trabalho demais, não tenho paciência. Não levo. Se você quiser, né, tiver como poder levar ele lá e ver. Aí ele pegou o menino, levou lá e ficava todo dia, vai lá, seu filho joga muito, joga nada, não quer saber não. Eu trabalho demais, vivemos cansados, não vamos não. Aí um dia, né, fomos lá ver ele. O menino, aquele dia, a menina jogou muito, o pessoal gritava. E eu, assim, nunca fui... Fã de futebol. Fã de futebol de nada, né? Assim, futebol não entendia nada. E aí, aquele dia, ele foi campeão, né? Ele foi campeão. E aí, levaram eles pra Câmara Municipal de Mauá, lá, pra receber um prêmio com o capitão que jogava na Portuguesa, né? Foi. E aí, nossa, que legal, né? Sabe assim, um legal, mas que sem entender, né? Sim. E aí continuou naquela batalha, né? Jogando lá no Grêmio. Muitos prêmios ganhou lá no Grêmio, Mauaense. Do Grêmio ele foi pro Santa Maria, né? Santa Maria pra GM. E aí, mas assim, a mãe nunca tinha como ir, porque trabalhava de doméstica. E assim, às vezes pra mim em jogos eu tinha que falar pra patroa, falar assim, não tem um médico, tem que levar meu filho, entendeu? Pra ir lá no jogo, né? Porque não podia sair, sabe? Doméstica não tem isso, né? Sim. E aí, chegava lá aquele povo, sabe? Nossa, ele joga muito, e ele era muito magrinho. E eu ficava preocupada de quebrar a perna, né? Cair, quebrar a perna. E eu, nossa, gente, mas isso, eu muito chorona, chorava por tudo, né? Mas... E foi passando. Um dia a gente foi fazer um teste no Corinthians, né? Ele não. Foi um amigo dele. Ele contou aqui pra gente. Ele já contou essa história, né? Verdade. E foi um amigo dele e ele foi. E naquele dia ele não pôde fazer o teste porque ele estava sem roupa. Ele falou, né? E aí voltamos, ele todo tristezinho, porque ele sempre foi muito tímido, sabe? Mas o que aconteceu, filho? Nada não, mãe, nada não. Aí depois voltou lá, comprou uma roupinha dele, voltou lá, fez o teste. E desse dia pra cá, graças a Deus, estamos aí até hoje. Com muito, assim, não foi fácil não, viu? Tinha dia, vou contar um negócio aqui pra vocês, tinha dia de eu levar o meu filho lá, essas histórias, sim, eu sou chorona, emociona, né? De eu levar ele e não ter o dinheiro pra voltar. E aí a gente ia comer uma marmita. E chegava lá, ele comia aquela marmita e falava assim pra mim, mãe, vou deixar um pouco dessa marmita pra você comer. Porque ia chegar em casa meia-noite. Campo e salão, Campo e salão. E aí eu falei, não, filho, come não, mãe. Aí eu saio devagarzinho para os outros não perceber. A senhora senta e come. Aí eu sentava lá com ele e comia aquele pouquinho de comida que ele deixava e voltava para treinar. Então foi muito difícil, mas Deus, ele é fiel, né? É fiel. Ele é fiel. E valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito, muito. É verdade, muito guerreira, né, gente? E eu falo assim, minha mãe teve muito pouco estudo, mas a educação e tudo que ela passou, né, pra mim e pro meu irmão, assim, não tem dinheiro no mundo que pague.
praticamente, sabe, assim, os valores da vida que ela passou pra gente. Então, eu só tenho a agradecer por ter ela em nossas vidas, né? Por tudo que ela passou, por tudo que ela lutou. A maior riqueza, né, que ela podia ter isso deixado que eu falo pra ela. Eu vocês. falo, mãe, às vezes ela tinha vergonha, eu tava em algum lugar com o pessoal, que às vezes tinha um pessoal que tinha uma certa condição melhor e tal. E ela com vergonha e tal, mas eu falei, não, você tem que se orgulhar. Outro dia eu tava vendo, né? Eu falei, gente, como pode ele ia receber prêmios, né? Em salão, né, da filha? Vários prêmios, ele recebia troféuzinho. E aqueles restaurantes, sabe o que eu fazia? Pra não olhar os outros, comer primeiro, pra depois eu comer. Pra não passar vergonha. Entendeu? Desculpa, tá? Não, imagina. Eu acho que além de uma lição de vida que você traz pra gente, você traz uma realidade imensa do nosso Brasil, do nosso futebol, das nossas crianças, né? Hoje a gente vê muita criança que vai jogar com chuteira apertada no pé, verdade, né? Com chuteira emprestada. Então, assim, apesar do futebol ser meio que universal, né? Que tem de todos os tipos de crianças, todos os tipos de famílias, a gente sabe que a grande maioria dos ainda meninos hoje passa muita dificuldade. Os meninos, às vezes, não têm noção do tamanho da dificuldade que os pais passam. Verdade. Os pais passam pano para muitas coisas, né? Então, tem muitos pais que vêm de outro estado, né? Sim. Às vezes fica nessa mesma situação de ter que passar fome para o menino ter que se alimentar. Ainda tem muitas famílias que passam por isso, né? Graças a Deus, no nosso caso, né? Deu tudo certo, né? Vencemos. Eu sempre falo assim pro Dudu, meu filho, na época a gente tinha condições de comprar uma chuteira. E tudo dele é guardado hoje. Tem a roupinha, tem a primeira chuteira, tem tudo. E quando ele vai em casa, eu falo assim, Du, olha a chuteira que seu tio jogava. Tá no chão a chuteira. E aí ele falava assim, mãe, mas não se preocupa, mãe, chuteira não ganha jogo. Entendeu? Que ganha jogo. E os outros falavam, cheguei com a chuteira da Nike, né? Na época, cheguei com a chuteira da Nike. Ele usava, acho que Tronic. Era Tronic, a dele. E tá lá. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Né? Doada. E tá lá, gastada a menina, que tá assim no chão a chuteira, mas tá guardadinha lá. Então eu tenho muito orgulho assim, porque isso nada batia ele, sabe? Ele chegava e falava, filho, mas como você tá sem chuteira? Não tem problema, mãe. Eu vou lá com essa chuteira, eu vou jogar e Deus vai abençoar. Mas você tem noção, né, do porquê nada o abalava? Porque é Deus, né? Não, também, mas ela falar, mas ele saber que ela tá com ele. É, isso mesmo. Então, assim, ele tava lá e você tava junto com ele. Então, assim, a criança que tem uma autoestima boa, uma confiança boa, ela foi ensinada pra isso. Mesmo que você não tenha ensinado no propósito, falar assim, você tem que ser assim. A vida, o exemplo, ele vai moldando. Exatamente. E ele ensina. Então, assim, intrinsecamente foi ela que ensinou ele a não ligar pra isso, porque não é fácil, ela ficava sem comer e sem condução, pra ele poder ir. Então, isso ensina. E ele já veio aqui, ele contou, né, que muito do que aconteceu na época dele, os meus pais, era zero pressão relacionada ao futebol. Então, ele sabia que ele dando certo ou não, o pai e a mãe ia estar ali com ele. Então, assim, que a gente sempre tem comentado é isso, né, é nós que estamos na batalha hoje. É não deixar, porque hoje ele poderia vir aqui e contar, quando ele veio, contar de outra forma, né? Meu pai, minha mãe, isso, não, mas o que ficou na memória dele da infância era o incentivo do pai, ou então do pai tá lá no cantinho, filho, joga o seu futebol que eu tô aqui tomando meu café, você ganhando ou perdendo, eu vou estar aqui pra te pegar, pra gente ir embora pra casa. A mãe tá naquela luta que sempre teve, tendo que trabalhar muito, até uma época que eu comecei a acompanhar ele. Mas deixa como lição pra isso, de exemplo, é isso. Mas, e o apoio, né, independente de dinheiro ou não. A sua história que você passou com ele, sua luta, hoje tem um galardão, né? Sim. O Senhor recompensou, ele não desistiu, você não desistiu. Verdade. Eu sempre falei assim, que meu sonho era falar sobre meu filho. Eu tinha um sonho muito o microfone ele é todo seu. Olha só, no podcast da filha com as amigas. Você pode falar o que você... Deus é bom. E aí, porque assim, Deus, ele é
tão maravilhoso, gente, porque na gravidez falaram que eu ia perder, eu fiquei muito mal na gravidez dele. Quando nasceu, sabe, passei por muita dificuldade, não foi fácil quando ele nasceu. Eu lembro na época que o pai foi fez chá de bebê com os caras na obra, pra ele ter as roupinhas. E aí, as roupinhas dele, sabe aquelas bodezinhos bem... Porque os caras de obra vão comprar essas coisinhas, né? Sim. E eu falava, meu Deus do céu, Jesus, será que vai dar certo isso? Vai dar certo. E aí eu vi aquele menino assim, com tanta vontade, que ele falava assim, tem um episódio que aconteceu, que a gente passava e estava construindo um McDonald's de Mauá. E aí aquele McDonald's construía. E aí todo dia nós passávamos lá. E ele falava, mãe, um dia eu ainda vou ter muito dinheiro para me comprar muito McDonald's pra gente comer. Nós não vamos comer agora, mãe, mas nós vamos comer muito McDonald's. Eu falei, é mesmo, né, filho? Porque o cheiro tá tão bom e a gente não tem o dinheiro para comprar. Sabe? E depois que ele subiu, é verdade, filho, ele chegava em casa todo dia com lanche. Todo dia ele chegava com... Filho, não precisa, mãe, nós temos que comer isso aqui, porque hoje eu consigo porque pagar, agora eu posso. Verdade. Então, assim, E assim, gente, pensa em um filho e uma filha que eu tenho. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu não tive muito estudo, mas graças a Deus eles terminaram o estudo. A minha filha, vocês conhecem melhor que eu, né? Que tá quase todo dia com vocês, né? Tô mais com elas do que com a senhora agora. Mais com elas que é comigo. E meu filho também, assim, eu não sabe, pra falar deles dois, gente, eu não tenho nem o que falar, porque eles são tão bons pra mim. São tão bons que eu falo assim, Jesus, tem hora que eu tô em casa e falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Passei tanta dificuldade, tanta coisa, e hoje estou aqui. Baiana retada. Bora continuar no nosso tema, Carol. Deixa eu te perguntar. Sim. Quando o Lulinha sai, assim, né? Você falou de quando ele tava jogando criança, aí quando ele foi fazer o teste no Corinthians. Quando ele vai pro Corinthians e aí na base ele é um fenômeno, né? Todo mundo gosta muito, ele vai muito bem. E aí jogam ele no profissional. O que você sentiu, assim? Você achava que ele tava preparado? Você achava que ele precisava de mais tempo? Porque a gente sabe que era uma outra época. Ou você era a mãe dele e você não tinha noção ainda do que era sair daqui, da base, e ir lá pro profissional? Então, eu não tinha muita noção, né? Não tinha muita noção. Mas, assim, era muita cobrança. Foi muito cedo, né? E muito novo. E aí era muita cobrança, assim. Mas eu tenho uma coisa assim comigo que é ele também. Cobraram muito cedo, né? Colocou ele ali na fogueira, né? Cobraram muito cedo. Mas eu falo assim, Deus tem um propósito para tudo, né? Às vezes não era para ser daquele jeito, né? E hoje tá, né? Graças a Deus aonde está, tá bem, né? Tudo que ele, assim, eu falo assim que o meu filho precisava do que ele tá passando agora. Entendeu? Do que ele tá passando agora. Porque o que aconteceu lá atrás, pra ele não frustrou, gente. Não frustrou nada. Porque eu acho assim... Você chegava a conversar com ele sobre? Conversava. Assim, ele não era de conversar muito. E eu não entendia muito, né? Então, às vezes que ele conversava, ele chegava bem triste, né? E falava. Eu falava, filho do céu. Eu ficava muito triste de ver falando na TV. Chorava muito, Era né? isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Chorava muito porque chegava, né? Ai, porque Lulinha tinha, né, não sei quantos milhões, não era pra ser, né? E aí hoje nada, não aconteceu. E eu falava, Deus do céu, o que estão falando dele, né? Mas aí eu pedia pra Deus, conforta a gente, porque isso aí já era. Isso aí a gente já vai passar por isso e isso vai acabar, entendeu? E aí foi, né? Passou, né? Porque você sabe, tudo naquele momento, né? Aí passou. Ele era muito fechado, né? Ele era muito fechado. Nessas épocas, assim, Menina, ele se fechava no quarto, ele chegava. Era isso que eu ia perguntar, assim. Então ele não... Você ficava...
triste, chateada pelas notícias mais que você vê na TV do que ele te contava. Isso, ele não era de Então, ele não queria contava. passar que tá. A gente via que ele tava mal, que ele tava triste, Isso, né? mas Ele ele não- chegava, se trancava, a gente devia ter com o olho meio vermelho, que tinha chorado. chorar. Mas assim, não era aquele que Ele não externava falava. com a gente, sabe? Você chegou aí nos jogos nessa época? Ou Cheguei. foi só o pai que foi? Cheguei, Ela foi eu mais fui uma no- época, ela teve que parar de ir por Tive conta que da parar por pressão. causa da pressão, porque eu passava Com as cobranças. Imagina, você Porque tá no tinha estádio assim, inteiro você tá no estádio, do teu lado tá Xingando. não sei o que, isso, aquilo. xingando seu Cheguei filho. já a desmaiar, e aí ele falou, você não vai mais, mãe, no estádio, não vai, porque, né, chegava em casa, a pressão, Misericórdia. não faço não. É. Mas, Você acha que o que aconteceu com ele foi imaturidade da gestão do clube, né? sim, Ou precisavam de um bode expiatório e foi injusto o que fizeram com ele, assim? Ou você acha que tentaram e não... eu acho que foi injusto, assim, eu acho que, assim, colocaram, tipo, se não fosse aquele momento, né, que o time não tava muito legal, eu acho que tivesse esperado um pouquinho. Entendi. Bom, mãe, agora vamos falar um pouquinho de quando ele saiu do Brasil. Sim. Meu coração já tá assim, não é nem meu. Ele foi com 19, né? Aí falou que casou, já saiu casado. E aí conta pra gente como que foi aí essa... Nossa, gente, quando chegou a notícia que ele ia pra fora do Brasil, vou falar pra vocês. O viu? coração saía do peito. Meu Deus do céu. Eu chorava todo dia, todos os dias, mas como? Quem vai com ele, né, filha? Quem vai com ele? Como vai ser? E ele, calma, mãe, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ele até contou aqui, né, que o passaporte estava vencido. Ele Falou. Eu choramos aquele dia e vai ele daqui a pouco Chorou volta. no dia errado, depois chorou de Chorou novo. de novo. Era pra chorar bastante. E foi a primeira vez que a senhora viajou pra fora. Primeira vez que pegou avião, enfrentou uma viagem de acho que 10, 12, acho que dá 10 horas daqui pra Portugal. 10 horas. E conta algum episódio lá em Portugal, que você ficou lá quanto tempo com ele? Um mês, né? Ficou um mês e pouquinho, eu Um acho, mês, né? quase Logo que ele- dois. Que você acha que foi engraçado, ou foi Ai. alguma coisa assim que... Então, lá eu me senti assim, sabe? Bem chique. Adoro! Lá eu me senti Aí chique. já tava na época por da quê? vaca gorda. Já tava na época da vaca gorda. Já tinha comia que ter muito chego Mac. nessa fase, né? Carol, Pelo já amor comia de muito Deus. McDonald's. Já não, Não, lá quero já era mais Bacalhau. Já tava na época do Bacalhau. bacalhau. Então, Vinho, assim, né? a Vivi foi com a gente, É, voltou fiquei um e eu pouco, fiquei. E lá, gente, a gente eu fiz amizade com o pessoalzinho lá que morava na... As casas lá é bem diferente, né? Sim. Lá é o lazer, de vez em ser na frente, a casa, o fundo, como que fala? No condomínio? Você fala condomínio, piscina? as coisas ficam tudo no fundo. Ah, né? área de lazer, é. Área de lazer. E aí reuni aquelas mulheres na piscina e eu tenho mania, Carol. Conheço você, eu quero levar pra minha casa pra tomar café. Me Sabe? leve. Estou disponível verdade, hoje, é amanhã, Vamos depois. lá em casa tomar um café e tal. E aí, conversando com aquelas mulheres lá, né? O português é meio... Aí, conversando com elas, aí eu falei... vamos na casa do meu filho, né? Tomar um café. Ela, não. No shopping. Eles convidam você pra tomar café só no shopping. Eles não levam em casa. Eles Eles não são que nem Eles não são que nem brasileiros, brasileiros, né? sabe? Que gostam de mais- receber. E aí, Os europeus menina, são aqui- mais... São mais Aiados, secos, né? né? são mais secos. E aí teve um episódio que eu conheci os jogadores do Benfica, né, filha? Conhecemos foi no através churrasco. dele, fomos no churrasco e tal. E ele viajou, fiquei lá sozinha, viajou. E aí fiquei com amizade com a mulher do... Felipe Bastos, que hoje é Bastos, comentarista que hoje no Sport TV. E aí ela falou assim, vamos Gente, a assistir pessoa é o- muito famosa, né? Eu não aguento, Você gente. viu? Passou como que a vida acontece, gente. Passou da Olha, empregada gente. doméstica Mães, pra Portugal. As empreguetes. Tudo tenha calma, mano. Tenha calma que vocês vão passar. Esses momentos vai passar e depois vocês vão rir, vão vir aqui contar, hein? É isso aí. Amém. A empreguete direto pro Aí eu lembro do futebol. Luizão, né, Vivi? É o Luizão, Luizão, que era do jogou no Benfica. Menina, aquilo eu me sentia. Eu lembro que na época eu fui pedir um autógrafo. Ramires, Ramires, não. Aquele outro cabelinho enrolado lá. Davi Luiz. Davi Luiz. Luiz. Você sabia que o meu Davi chama Davi? Porque eu lembro do Davi Luiz, gente, por causa da Menina, Copa. eu cheguei
pedi, eu gostaria de tirar uma foto com você. Que isso? Eu que tenho, sabe, a honra de tirar uma foto com a senhora. Nossa. E eu me sentindo assim, sabe? Meu Deus do céu, eu não acredito. No meio daqueles caras, tudo assim, tudo bem de vida, mas tão simples. Educado, uma humildade. educação. Sabe assim, porque eu sou... Sabe, simples demais. Eu sou simples demais. Então, às vezes, eu vejo as pessoas, não tem nada quer pisar nos outros, sabe? Eu sempre falei isso pro meu filho. Filho, humildade é tudo. Quantas vezes ele chegava no profissional, aquele monte de criança pra tirar foto. Eu, epa, desce do carro, meu amigo. O que você pensa que é? Desce do carro. Vai dar autógrafo pros Isso daí é uma crianças. mãe raiz, rapaz. Ele descia do carro, ia lá, dava autógrafo pra todos aqueles meninos jogadores, tudo indo embora, buzinando pra ele. Falei, vocês não são eles. Então você vai descer e vai Você não é todo mundo, Você minha não mãe é é todo aquela, mundo, você não é todo mundo. Você é filho de Dona Marli, rapaz. Você vai então, descer porque desse assim, carro. gente, quem somos nós? Nós não somos nada. Então, eu sempre falei pros dois, vocês podem estar assim, ó, de dinheiro, de tudo, mas vocês sempre humildes, sempre ali. E ele sempre foi muito arroz e feijão. E ele ia sempre pra casa dos amigos, né, filha? Os amigos levavam, mas Marli, eu levo o menino no restaurante, chega lá e arrozinho e feijão, não sei o que. Mas é o que ele come em casa. O que ele come em casa, o paladar né? dele é paladar bem é isso aí. Então eu falo, essa passagem por Portugal foi muito legal, muito legal. Sabe assim, você ir pro shopping, todo dia um shopping pertinho de casa, aquele shopping de lá, aquela visão de praia, sabe? Coisa linda. E eu sabe, me sentindo lá naquele lugar maravilhoso. Merecido, gente. Cara da riqueza. Merecido. E aí Olha o quanto você esperou e orou e incentivou verdade, pra chegar lá. Então é merecido. Por isso que eu falo, nunca desista, gente. Não desista. Ó, passar, todo mundo vai passar por momentos difíceis. Todas mães, sabe? Mas o apoio da mãe, do pai é tudo. É tudo. Sabe assim, eu falo isso pra Vivi. Errou, abraça, beija, filho. Amanhã você vai acertar. Você fala entendeu? pro Sapão também? Falo. Os dois, que é cada pau. Sempre é cada imagina, filha. Porque o meu filhinho, porque agora ser vó é pior, né? Porque é o filhinho do filhinho, né? É o filhinho da filhinha. Então, assim, ela é muito puxa-saco. E como que é hoje ser vó de atleta? Já é Ai, mãe de atleta profissional. E agora é difícil. o neto, né? É difícil porque eu, por não cobrar do meu, por não cobrar nada do meu filho, e ele chega lá porque não tá certo. Para com isso, não tem que cobrar nada. Amanhã você acerta, filho. É isso aí. Amanhã você acerta e vai estar tudo bem. Aí chega lá no outro dia, faz o gol, pai, e a mãe volta feliz. Eu falei, gente, tudo é no momento certo, a hora certa. Todo mundo... Imagina esse jogador profissional que ganha muito. Que indireta aí, hein, Dudu? Olha lá. Ouça a voz da experiência, né? A gente tenta, não, a gente escuta muito ela mesmo. Porque, apesar que assim, a gente já comentou algumas vezes que a diferença, né, de antes pra agora, porque aconteceu tudo muito natural, foi tudo, apesar de todo esse sofrimento, né? E agora parece que tá cada vez, o futebol parece mais difícil. Não, o funil tá cada vez mais. Então agora a gente, com o Dudu, tem outro, que nela teve mais problemas financeiros, tal, mas como irmão dentro do campo, graças a Deus, desde quando ele pisou, ele não teve essas questões, né, a não ser quando chegou no profissional, mas até chegar no profissional, então ele nunca foi preterido, então sempre ali, sempre titular, sempre no Corinthians, sempre, né, não teve essa questão de dispensa, de nada. E a gente lida com outras questões hoje, né, mas assim, estamos aprendendo, gente. Continuando falando lá de fora, mãe. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, ele tá bem Graças lá no a Madura, Deus, né? filha, coisa linda ver aquela torcida. Nossa. Agora precisamos ir lá, né? Até eu, Babo, porque você vê assim, no alambrado, e a galera gritando, meu capita, né? Dá até, coisa linda, coisa linda. Eu falo, filho, Deus sabe de todas as coisas, filho. Olha isso hoje. A história dele, A história, né? Ele que construiu e você também, né? Entendeu? Então eu falo, ele chega, mãe, você tem que vir aqui, né, Vivi?
pra ver Tá como ensaiando pra eu não que é posso, bem longe, eu não né? posso nem sair na rua lá. Que bonito. Olha que Dependendo do legal. lugar. Você vai ter que ir lá Vou. pra falar pra ele assim, desce do Desce carro. do carro, vai lá. Vai dar autógrafo pra essa galera, porque você é filho de Dona Marli. Isso mesmo. Verdade. Vai ter que ir lá de novo, vai ter que falar de Vai ter que novo. falar de novo, isso mesmo. Que não vai sair na rua? Vai sair na vai rua sair sim, vamos lá. Quer tirar foto? Vem, faz uma fila, todo mundo, vamos. Eu coordeno. Imagina, deve ser uma loucura. Nossa, uma loucura. E o orgulho fica como? Nossa, menina, eu fico tão feliz. Tão feliz. Eu falo, meu Deus do céu, como Deus é bom. Olha isso, filho. Você tá longe. Eu sei que a gente não está perto, é muito longe, onde, né? Mas graças a Deus você tá sendo honrado. E como a senhora lida com a saudade? Ai, muito. Tem dia que choro. Mas eu falo, Deus, você quis assim, né? Aí tem os pedacinhos dele aqui, né? As Sim, netinhas, aí né? tem que pegar as netinhas. E eu choro. Nossa, às vezes chamo de câmera os dois aí. Tá lá eu chorando. Tá chorando por quê, mãe? Ai, filho, com muita saudade de você. Mas acho que o que conforta Mas talvez que é ver ele conforta- bem isso, feliz, bem né? feliz. Graças a Deus. E ele isso vem, mesmo. né? De vez em Vem, quando, vem. assim. Ele vem. Esse ano ele veio 2 vezes. Ano que eu acho que ele agora só vem em Agora maio, só né? maio, Nas férias lá. agora só é Mas maio. hoje, graças a Deus, o celular, né? celular, ajuda né? muito. Fala, né? Nossa, Tecnologia. Então, a isso. tecnologia Nos ajuda exatamente. muito. Nossa, Então, assim, muito, dá muito, pra muito. matar bem a Verdade, saudade, né, dá, mãe? dá. Já foi pior essa saudade, então, Já, né? Porque quando ele foi nossa. embora ainda não tinha Não tanto tinha, não. celular assim, né? Não tinha, eu acho Sim, que não tinha de desse vídeo, jeito. assim, Não. tinha, acho que tinha iPad que chama, não lembro, não tinha, não. Tinha, não. Tinha Era alguma telefone coisa em que casa chamava. fixo, lembra? Era fixo. Quando ele não podia falar, tá bom, tem que desligar, porque a conta Vinha caro. é muito alta. É um 8 anos. Era 8 anos, Então, era isso até mesmo. até nisso já Até melhorou. nisso, é verdade. É, não, Isso então mesmo, evoluiu é muitas verdade. coisas, Muitas né? coisas, isso mesmo. né? Isso aí, graças a Deus. E agora, Adri, acho que é com você, amiga. Não, acho que já foi tudo, né? É só uma pergunta básica Sim. que a gente sempre fala. A gente brinca que só a Carol aqui do nosso quarteto, que é mãe de menino e menina. E menina. E você também é, né? Sim. E lá atrás, como que era conciliar a escola, atenção para Vivi, atenção para o Lulinha? Como que era? Tinha algum... eu não consigo dar atenção para Vivi porque tem que levar o Lulinha pro futebol, ou vice-versa. Como que era essa dinâmica aí, essa logística? Você trabalhava? Trabalhava. A Vivi sempre foi assim, eu acho que o espelho de tudo, né? De ajudar em tudo. E não ajudava não pra ver. Apanhava, né, dona Marli? Então, A a bicha era Vivi, eu sempre fui uma mãe, assim, muito brava. Sabe? Brava, assim, mas pro crescimento, Sim, pro sim. aprendizagem, Pra ensinar, né? é Pra verdade. ensinar. Não, mas é verdade. Você entendeu? Então, a Vivi era assim. A Vivi, hoje você vai ter que sair mais cedo da escola pra levar ele. Hoje você não vai porque você vai ter que vai arrumar a casa, você vai fazer as coisas. Então, tem até um episódio que eu choro também, né, Vivi? Uma vez que ele foi treinar e ela não podia ir porque ela ia ter prova. E ele foi sozinho e assaltaram ele. E aí veio uma mulher de Caeiras pra Mauá trazendo ele. Ele tinha quantos anos nessa época? Na época... Acho que ele tinha 13 anos. O tamanho dos nossos, né? Acho Por que aí, é lá no isso, Parque São isso. José, na época era lá no, onde é o Itaquerão hoje, eles treinavam lá. E aí, Desceu do metrô e subiu. aí chegou aquela mulher em casa, em Mauá, ela morava em Caeiras. Longe, né, pra Mauá. E aí ele desceu, né, minha casa era lá no fundo, ele desceu correndo e entrou pro banheiro. Aí ela desceu atrás, Marli, não se preocupa, já tá tudo certo, tá tudo certo. Eu falei, o que que foi? Ela falou, ele foi assaltado, né? Ele tava com o uniforme do Corinthians, levou o uniforme dele e tal. E aí eu peguei e falei, meu Deus, não vai jogar mais. Naquela hora eu fiquei desesperada. Não vai jogar mais. E ele falava, eu vou jogar porque eu vou dar uma casa pra senhora. Que lindo. Sabe? E eu falava assim, filho, porque no dia, aí ele falou, aí eu peguei e falei assim, sua irmã hoje não foi com você, mas ela não tinha que ir mesmo não, mãe. Senão eles iam pegar era ela. Deus sabe Entendeu? o que faz. E aí ela chegou e falou, mas tá tudo certo. E aí começou a passar no psicólogo no Corinthians. Ele começou a passar, né? Aí quando foi um dia, o psicólogo me chamou.
falou, mãe, preciso falar com você. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Ô, mãe, vou te falar uma coisa. Quem precisa de psicóloga aqui sou eu. Porque seu filho é maravilhoso. Graças a Deus. Seu filho fala assim, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar. Ele amadureceu muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar uma casa para minha mãe. Ele falava, mas você não precisa disso. Você não precisa trabalhar. Ele falava, eu tenho que trabalhar. É o que eu gosto. Porque ele, a vida toda, filha. Aquele menino pegava limão, tudo que tivesse na fruteira, você via debaixo das camas ele jogando. Sabe? Então foi assim, aí eu falo assim, a Vivi. Ele falava para mim, mãe, se ela fosse, poderia ter acontecido alguma coisa com ela. É verdade. Né? E falando, gente, da Vivi, vou falar só um pouquinho dessa menina guerreira, sabe? Essa menina sempre foi tudo pra mim. Ela, assim, me ajudou em tudo. A Vivi, ela não é uma filha. Ela é pra mim a minha amiga, sabe? A minha amiga, minha companheira, tudo que você pensar. Porque essa minha filha me ajudou muito na época com meu filho. Muito, 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 sabe? Assim, muito nova também. Mas, assim, tudo que ele precisava, ela estava ali para ajudar. Então, fala assim, por isso que eu falo, gente, mães, educa seus filhos pro mundo, pra vida. A gente fala assim, a gente tem que educar pra Deus, principalmente, né? Pra Deus. Pra Deus. Mas pro mundo lá fora, porque assim, eu falo pra vocês assim, porque tem mãe que, assim, tudo passa a mão na cabeça. Não, se meu filho errou, ele vai ter que arcar com as consequências. Tem que arcar com as consequências. Então, era assim, essa daí, eu era uma mãe muito brava. Se eu chegasse, ia passar o dedinho. Tem pó. Conselho tutelar. Tem pó. O bicho pegava. Hoje se desse acontece jeito. isso, aparece dois negros na sua porta, assim, é pra brigar com você. Isso mesmo. E eu falo, tá aí, ó. Tá aí. Gente, não mata. Batia, mas era... Dei uma surra só na minha filha. Só uma. Mais melhor não faço. Marli, mas se chamar o conselho, não tem problema, porque já tem mais de 30 anos, já Sim, o processo já caducou. Então, eu falo assim, hoje eu falo pro Dudu, tudo que seu pai e sua mãe tá ensinando, antes eu brigava com meu genro. Sabe? Mas não é assim. Hoje eu sei que é assim. Porque ele tá ensinando. Você entendeu? Então, as mães que, né, têm os filhos aí, os atletas, que futuramente, se Deus quiser, vão estar aí, né? Então, gente, senta. Hoje a gente é mais calma, as mães hoje são mais calmas, né? Eu acho que são maravilhosamente calmas. Você estará ao lado da mais calma. Nós estamos mais no CAPS também, CAPS que eu diga. Mas o mais calma da Marli que ela está se referindo, eu entendo. O mais calma dela, porque na geração dela e da minha mãe, eu tive essa criação. Era uma criação ignorante. Não é porque você queria, é porque você foi criada desse jeito. Assim, entendeu? Entendeu? É diferente. Hoje você é brava, Carol, mas você é uma brava porque você quer o melhor dos seus filhos, assim como nós. Isso. Não é aquela brava de bater, de maltratar. Ou de não ter paciência de qualquer coisa, não tinha conversa. Não tinha conversa. Minha mãe fala aqui com a minha avó, tipo assim, quando ela menstruou, foi falar, vai lá, menina, se vira, sai daqui, sabe assim? Mas coisa feia, não sei o quê. Vai lá pegar um pano, não sei o quê. Se vira. Meu Deus, sabe assim? Você não tinha um abraço, então assim, a gente a minha mãe dava. chegava pra ela, Deus que tenha ela num bom lugar, falava, mãe, eu te amo. Sai daqui, menina, porque não gostava de beijo, né? Eles abraçam, gostavam, aquela acho que eles não foram criados, não foi criada assim. Então, hoje eu nem questiono as pessoas de lá. Porque é criação. É criação. Você entendeu? É a cultura de cada um. Agora, né? deixa eu te fazer uma pergunta de mãe de menina pra mãe de menina. Sim. Você já se sentiu culpada da Vivi ajudar com Lulinha e você achar que, por exemplo, que ela não tinha essa obrigação e que você gostaria que você desse para ela uma outra oportunidade, mas ela ficou na função de ajudar. Por exemplo, assim, ele tem treino, ele tem jogo, e levar ela junto, e de repente um dia ela não querer, a Vivi topava tudo e ia de... Eu acho que assim... Não, é minha mãe que não, a Vivi era assim, ela topava tudo, sabe? Ela sempre topou tudo, assim. Por trabalhar, né? Tipo, minha mãe trabalha, tal. Eu chegava em casa, eu ia fazer unha.
fazer a unha até meia-noite. Então, tá vendo? É outra. Entendeu? Então, ela chegava, não, mãe, deixa que eu faço, deixa que eu vou. Então, nunca tive... Ela nunca sabe assim... Você percebe a maturidade, a diferença de maturidade por conta das idades que a gente tem, assim? Não, é total. A minha filha... Proativa, isso gente, não passa na cabeça da minha filha hoje, porque é uma outra geração. É outra geração. Então, a mesmo. gente hoje se sente mais culpada por Verdade. por não Talvez achar que não divide achar que direito, mas é a questão da geração, deles não entenderem e não viverem os perrengues que porque a gente não quer que eles passem, né, o que a gente passou. Sim. E assim, essa questão que a minha mãe, tipo, eu via, e eu fui criada pra ser proativa. Sim. Então era isso, independente, minha mãe não precisava, que nem a gente tenta fazer isso com o Dudu hoje. Não precisa falar. Mas pra ele você fala 55 vezes e ele não faz. Mas na minha época... Que loucura, né? Você falava uma vez só. Hoje o erro não é deles. O erro é nosso. É nosso. Porque o que a Marli tá falando que eu falei. Antigamente minha mãe só olhava pra mim e eu já chorava. Hoje não, já mando o Pedro fazer 1, 2, já vou, espera ali. Então se a criação de hoje fosse igual ao do passado... Eles não seriam. Outra geração. Eu falo isso. Então, assim, eu levava o meu irmão, mas eu levava com prazer. Você não se... Isso, e é isso. Você não se sentia obrigada a fazer. Você fazia... E por ser mais velha, eu até falo que como se eu fosse a mãe. Então, assim, ela me passava uma responsabilidade. Isso. Só que teve uma vez também, eu lembro, a gente foi pro treino lá no Parque São Jorge. E aí o trem lotado, eu sentei num lugar, ele sentou no outro. E a gente tinha que sair da escola correndo pra ir. Chegamos no Brás pra descer, pra pegar o metrô. Eu desci e ele ficou dormindo. Passou. Não, aí eu falei, não, ele deve ter descido. E fui correndo. Aí, quando eu cheguei lá no Parque São Jorge, cadê? Nada. Mentira. Minha mãe vai me matar. Perdi o menino. Perdi meu irmão. Gente, perdi meu irmão. Passou, tipo, uns 20 minutos, ele chegou correndo. Porque ele foi dormindo até o final. Aí chegou lá, acordaram ele teve que fazer... Aí veio todo o percurso sozinho. De volta. E eu com peso na consciência, que eu falei, meu Deus. E eu brava com ele. Você tinha que ficar acordado aí na sua casa. Eu tava cansada. O perrengue da Vivi no futebol dele. Não, a Vivi, ela tá acostumada com os perrengues. Teve um... E aí, hoje, o bonitão dela vai pro treino de UPS. De UPS. Não, mas o bichinho tá indo de trem também. Tá de trem, bichinho com dó, gente. O dia que eu fui com ele, falei, não, Vivi. Você não, né? Não, filha, o menino tem que andar, é muito longe. Com a gente era tipo, vai que vai. Agora com o dela, neto... 12 quilômetros. Mas o neto não pode. Bichinho, tadinho do Dudu, Vivi. Mas é outra geração, né, gente? Geração, é isso mesmo. Eu acho que agora, mãe, a senhora podia dar um conselho. Já deu vários conselhos. Dá pra fazer um puri aí de conselho. Mas para de fazer a gente chorar. Tá bom. Não vou fazer mais, não. Um conselho pra nós, mães, né, que passam de vários esportes. Eu queria falar pras mães, a paciência, né? A paciência. Porque tudo é de degrau a degrau. É verdade. Então vai chegar um dia que vocês vão falar assim, meu Deus, como é lindo ter paciência. Viu? E assim, não por bobeira, sabe, querer brigar com eles ou com elas, né? Porque tem muitos, muito esporte, aqui tem as meninas também que jogam tudo. E não por bobeira, não quando for assim, senta, conversa o que tá acontecendo. Porque às vezes, nós mães, tá achando que nosso filho tá bem. E às vezes não tá. Nem sempre. Senta mais, conversa. Tem aqui, ó, não vou falar quem é, né? É fechado também. Quando senta comigo pra conversar, é uma benção. Uma bênção de Deus. Às vezes eu fico falando pra Vivi, tem que conversar mais. Porque conta, conversa, sabe assim, coisa linda. Aí eu chego pra ela, filha, é a conversa, é a amizade, ser amigo dos seus filhos, né, das suas filhas. É o diálogo, ser amigo, sabe? Sentar, filho, o que tá acontecendo? Por que você tá assim, mas não na briga, não na... Sabe, porque às vezes a voz do pai ou da mãe chega assim, né? Aquela... Não, gente... Assusta e espanta. Assusta e espanta. Chama seus filhos e suas filhas para ser amigos de vocês. É isso amigos. Mesmo. Não só mãe, não só pai, mas amigos. Porque tudo que vai acontecer, eles vão chegar e vai falar. Vou falar para vocês. Primeiros baile que essa daí foi, eu fui junto.
primeiro baile. E não teve vergonha, né, Vi? Não, ela dançou mais que eu. Foi. E Porque aquele isso é uma baile... mulher pra frente, rapaz. Ah, e Gente, aquele baile... ela tem só 17 anos a mais que eu, então ela, imagina, ela é uma jovem. Entendeu? E aí e eu falei, filha, e esse baile é legal pra você ficar vindo aqui? Ela falou, não, mãe. Não. Isso aqui não é lugar pra mim ficar vindo, não. Então, eu sempre falo isso. As amigas da minha filha eram minhas filhas. Eu levava pra casa e falei, É verdade, fazia gente. festa. Eu sempre fui... O meu sonho era ser professora de dança. E aí, botava elas pra dançar. Chegava umas, Viviane, pode sair? Não, Viviane tá lavando louça. Se você quiser ajudar, Vivi, lavando a louça pra depois ela sair com você, pode. Assim mesmo. Entendeu? Era. Então, mas eu chamava, vamos brincar de casinha hoje, fazer. Então, as amigas dela, você pode perguntar pra elas, é as mesmas desde quando ela tinha 9 anos. Que bonitinho. É verdade. As mesmas. E eles deixavam, tipo assim, dormir. A casa tinha dois cômodos. No começo, 2 cômodos. Depois, É, quando começou, depois- aí as meninas iam dormir com a gente. Um monte, sabe? Não tinha espaço. Não mas tinha ia aquela- espaço, tudo. Juntos e Eu misturados. lembro, teve uma Copa que era de madrugada, aí meus pais deixavam. É, Eles sempre deixavam. sempre, E vamos pra praia. A gente ia pras piores casas, umas casas lá Filha, no você fundão. imagina aquelas Mas casas. meu pai ia Levava lá todas e as levava amigas minhas dela. amigas, sabe? Levava. Assim. Aí meu pai Levava. fazia, era sempre macarrão com salsicha. Era. Que delícia. Que A gente, delícia, sabe, eu falo assim, a gente não verdade. tinha dinheiro, mas a gente foi Era tão, tão feliz. feliz, tão Mas feliz. tão feliz que eu só tenho a agradecer esses dois. É. Amo vocês demais. Também. Agora- Então eu falo pra vamos vocês, lá. eu vou só terminar. Não, só vou termina terminar que aqui tem mais pra... Senta. Quer chamar sua amiga, filha? Quer chamar? Vamos comer pipoca. Vamos fazer isso. E elas vai começando a se abrir. Eles também. Vai se abrir. Sabe? Nossa, minha mãe hoje tá, sabe? Então é isso que eu passo pras mães. Nesses últimos meses. Você É. tá falando assim, vem assim. Nem isso. Entendeu? Paciência, amiga, Tem paciência. Então, as tem amigas que têm que conversar, conversar, tem que perguntar. perguntar, sabe? O máximo que você puder fazer. Amém. Amém. Lindo. Agora, pra terminar, um recado pro seu filhinho preferido. que tá Ai, lá. meu Deus. Falar de você, filho. Você sabe, meu lindo, como eu te amo, te amo, te amo, te amo. Sabe? É. Te amo muito, filho, muito, muito, muito. Você é um filho abençoado por Deus, que Deus me deu. Filho, eu quero que Deus te dá tudo de bom, porque você merece. Ele já está dando, já deu. E te agradecer por ser esse filho maravilhoso que você é. Te amo, te amo, te amo muito. Aê. E um recadinho pra Um nossa recadinho. Viviane, Eu queria falar pra minha que filha, né? Ai, Filha, te amo, eu filha. também te Eu te amo, amo. mãe. Queria Obrigada te por pedir tudo. perdão por tudo se fiz alguma Não, coisa. no começo, mas tudo bem. Eu queria te pedir perdão mesmo, sabe, filha? Se um dia a mamãe fez você chorar, se um dia a mamãe fez você, sabe, ficar sozinha em casa, mas não era por opção da mamãe. Era porque eu precisava. Te amo. sua Te linda. amo, tá, filha? Ai, gente. Ai, gente, a minha mãe é Você é muito linda, fofa. você é Obrigado, maravilhosa. Jesus, pela mãe linda que eu tenho. A senhora é inspiração Queria pra dar todo um mundo. beijinho também, né, gente? Tem ali um príncipe, Nos bastidores. tem uns bastidores Ali. ali, que eu amo muito você, viu, meu amor? Mais 3 netinhos lá, não esquece. Tem 3, Tem né? 4 netos. Uai, é. das netas também amo, de paixão, minhas netinhas, amo muito, Isadora, Isabelle. O Miguelzinho, gente, meu assim, é sem palavras, meu amor, minha Miguel é vida. hardcore, rapaz. Ai, que coisa Ai, linda, gente, meu e Deus. agradecer vocês. Gente, ó, continua nessa batalha. Vai ter muita mãe de atletas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe? E continua essa batalha, não deixa a peteca cair, porque não é fácil, eu sei pra vocês, mas Deus tá no controle. Amém. Amém. Você sabe que ver, ouvir, é o que motiva a gente a Verdade. continuar, né? Verdade. Aí vem você Nos dá e fala força. tudo que você viveu, tudo que... E quantas pessoas, eu tenho certeza, que se verem nosso podcast, se entrarem e tiverem o prazer de clicar no nosso YouTube, vai se emocionar com a sua história, porque a sua história é maravilhosa. Você é literalmente aquele, sabe quando É. Silvio Santos colocava
aqueles casos na televisão e o Faustão, das pessoas que venceram na vida. Não, assim, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de pessoas que venceram tudo. Venceu unido com família, venceu mostrando que a gente tem e pode ter dignidade, humildade, correr atrás daquilo que a gente almeja, dos nossos sonhos. Que ter sucesso não é só ter dinheiro, exatamente. gente. E não precisa se corromper para vencer na vida. Não, a honestidade, né? Sei quem você é. Ela é tudo, gente. Eu falo assim. E lutar, tudo. né? Lutar, e acho que é o porque que nem principal. assim, eu falo, eu não via, sabe, pessoal, seu filho tava. Meu filho tá o quê? O que ele tá? Quando ele veio da seleção brasileira, eu lá, aquele monte de repórter, não, pelo amor de Deus, não. Queria falar sobre o seu filho. Não, sabe assim? E ele chegando, aquele monte de gente, e eu assim, sabe? Porque a gente nunca teve aquelas coisas, ficar rico, quero dinheiro, não, sabe? Eu quero que meu filho esteja bem, né? Quero que ele esteja bem. É uma lição aí para muitos pais, mãe. Não é dinheiro, Eles estando bem, nós todos vamos estar bem, os pais, né? Família. Verdade. Muito bom, mãe, maravilhoso. A senhora é maravilhosa, sou suspeita em falar, sou sua fã. Obrigada. E vai ganhar muitos fãs agora. Maravilhoso, eu amei. Até patrocinadores vamos ver. Carol, fala aí que Vou convidar vocês aí que gostam do nosso projeto, né? Que é um projeto que realmente é pensado com muito carinho, dá muito trabalho para fazer. E se você curte aí o nosso trabalho e tem aí uma empresa, um comércio ou presta um serviço e queira nos ajudar a continuar com o nosso projeto, entre em contato com a gente, tem nosso telefone passando aqui embaixo. Pessoal, se inscreve no nosso YouTube, assistam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso Instagram, no nosso TikTok. Qualquer uma das 3 redes sociais que a gente tem é Podcast Mãe de Atleta, não tem outra. Você vai clicar, vai aparecer o nosso logo lá. Então, eu convido vocês a nos assistirem, a nos prestigiarem com essa magnífica aqui, senhora que veio aqui. Obrigada, gente. Minha mãe poderosa. Encher de emoção esse podcast. Foi sensacional. Foi mesmo, menina. Amei. Maravilhoso. Amei. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, presença. Vivi. Imagina, por gente, trazer é um privilégio essa trazer a história da relíquia, minha essa mãe. história Não, aqui. é muito inspiradora, tudo que a gente passou. E essa é a matriarca de E eu tudo. acredito que ela não contou nem a metade. Nem a da metade, história. que se ficasse Porque aqui, não A gente pode fazer uma parte 2. Vamos marcar mais Verdade. um. Gente, é isso. A Carol já deu os recadinhos, É isso né? aí. Continue acompanhando a gente. Vamos terminar aqui com o nosso lema, né? Hoje eu não posso... Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina.